Bem, irmãos, quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Abra comigo a Escritura. Vamos dar continuidade à nossa série de sermões. Dessa feita, nós vamos ler dos versos 22 ao verso 26. A cura de um cego em Betsaida. Palavra do Senhor, Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz-nos assim a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos 22 ao 26. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Amém. Graças damos ao Senhor por sua santa palavra. Graças damos ao Senhor pelo santo evangelho. Se conosco, Pai, nos ajuda. Não nos deixe sozinhos. Meditando na santa lei, vivendo conformidade com a tua palavra, para a glória do teu nome. Se com a tua igreja, age nos corações, naquilo que o Senhor sabe, que o Senhor já determinou como agir, como também em corações que estão insensíveis, alheios a quem, mas o Senhor pode essa noite trazê-los para bem perto de ti. Ajuda a tua igreja, aqui em toda a face da terra, teu povo que te invoca com sinceridade. Em nome de Jesus Cristo nós te oramos, Senhor. Nos ajuda. Amém. Irmãos, nós chegamos à cura do cego de Betsaida, registrada exclusivamente por Marcos, né? Marcos é o único evangelista que registra esse milagre. A semelhança também da cura de um surdo e gago, né, como diz as edições de nossas Bíblias, no capítulo número 7, no final do mesmo, dos versos 31 até o versículo 37. E nós destacamos que o evangelista Marcos tem aqui como um dos seus propósitos destacar a lentidão dos discípulos do Mestre em compreender a grandeza do Mestre, que pacientemente e amorosamente continua a lhes ensinar. Então, eu quero que você, com a sua Bíblia aberta, né? Por isso que melhor do que uma versão digital, você pode estar vendo assim as páginas também, você perceba o quadro que Marcos apresenta aqui. É muito importante quando nós lemos o Evangelho e nós entendermos o que é que o autor está querendo nos transmitir, para o que ele está chamando a nossa atenção. Por que o Espírito Santo conduziu Marcos a registrar 2 milagres que não se encontram em nenhum dos outros evangelhos? E o que nós vemos aqui é que Marcos quer chamar a nossa atenção de que, de fato, Jesus é o Messias e que ele é aquele, conforme Isaías profetizou, que abriria os ouvidos aos surdos e os olhos aos cegos. E isso, claro, muito mais do que uma cura física, isso apresenta de forma gloriosa a percepção espiritual das realidades divinas. Com os nossos sentidos da audição e da visão, o que Marcos está querendo chamar a atenção é que aqueles que são alcançados pelo Senhor passam de fato a ouvir, passam de fato a enxergar, a compreender as verdades benditas do Evangelho. E ele faz isso de uma forma muito bela, quando ele constrói, conduzido pelo Espírito Santo, a sua narrativa. E ele nos apresenta a cegueira, como nós vimos em nosso sermão anterior, permanente dos escribas e fariseus, dos saduceus. Até mesmo o Senhor admoeste os discípulos para terem cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. E nós observamos como a hipocrisia religiosa, o racionalismo, a politicagem, todas essas questões fazem com que as pessoas se aproximem de forma carnal das Escrituras e, de fato, não estão vendo nem ouvindo a palavra de Deus.
É muito interessante isso. Isso é uma recorrente, né, podemos dizer assim, nas Escrituras, sempre chamando a atenção, principalmente quando nós chegamos em Apocalipse, nós vemos o Senhor, no final de cada carta dirigida a uma das 7 igrejas da Ásia, o Senhor dizer: quem tem ouvidos, o que está escrito lá? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quando o Senhor admoesta a igreja de Laodiceia, que se achava bem espiritualmente, o Senhor disse que ela era cega. E te aconselho que de mim compres colírio, para ungir os teus olhos, para que tu vejas. Então, isso é que Marcos está chamando nossa atenção, principalmente, que aí eu quero também que a igreja perceba, que desse milagre em diante, as coisas ficarão mais claras. Interessante isso, né? Perceba, desse milagre em diante, que consiste na abertura dos olhos do cego, os discípulos passarão a enxergar melhor. É onde a identidade messiânica de Cristo será abertamente divulgada. Quando Pedro, nós vamos ver mais à frente, cheio do Espírito naquele momento, ele diz assim: quem dizem os homens que eu sou? Então os homens cegos, um profeta, João Batista, Elias, mas vós, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, os olhos foram abertos. Depois desse sinal. E depois que Cristo, ali revelado a Pedro, aos discípulos como Messias, né? De fato o Senhor Jesus como Cristo, Messias, ele então passa a falar mais abertamente o que vai acontecer com ele. Ele passa a falar mais abertamente o que vai acontecer com os discípulos. Percebam, é isso que Marcos está fazendo aqui. Isso é maravilhoso, porque isso nos ensina, né, que a obra do Mestre, a partir desse milagre, ou seja, o Evangelho, ele vem até aqui, podemos dizer, a metade do Evangelho, daqui em diante, nós vamos observar uma percepção, uma visão maior de quem Cristo é. E esse sinal, essa cura do cego, e eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, do cego de Betsaida, que Marcos coloca aqui, realmente é para nos mostrar a dinâmica da vida cristã. A semelhança do surdo, ao qual o Senhor abriu os ouvidos, que também vimos ali a dinâmica da vida cristã, aqui Marcos também apresenta isso. Ou seja, que a verdade do Evangelho, entenda isso, ela é, na vida cristã, progressivamente compreendida. Progressivamente. E que a verdade do Evangelho, a apreensão do Evangelho, se dá em níveis crescentes. Beleza isso, né? Então, nós somos iluminados pela palavra, mas precisamos enxergar cada vez mais e mais. É esse o ensino do Evangelho. E é isso que Marcos quer mostrar e que Cristo estava fazendo com os seus discípulos. E aqueles que são de fato iluminados pelo Senhor, veem, mas precisam ver melhor, progressivamente. As verdades vão se intensificando, se apropriando de nós para a glória do Senhor. Então, eu quero observar essa passagem que eu vejo de forma muito terna, registrada aqui por Marcos, nessa dinâmica dramatizada na vida, aqui na cura do cego, que nós podemos entender o que se deu conosco e o que se dá conosco em nossa caminhada cristã. Veja, versículo 22 está escrito que eles chegaram a Betsaida. Então, veja, eles chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Então, a questão da cegueira aqui, muito mais do que nos nossos dias, hoje os recursos são muito maiores, né? Hoje a praticidade, graças a Deus, a qualidade de vida de um deficiente visual é totalmente diferente dos dias aqui do Mestre. Mas o fato é que o que o Evangelho quer nos chamar a atenção é para as densas trevas que impossibilitavam aquele homem de ver. Ele era privado da visão, esse homem era conduzido, ele era levado pelos outros, ele não tinha senso de direção, não definia seus passos e muito menos ele tinha noção dos seus caminhos. Diferentemente hoje a gente vê uma pessoa com deficiência visual, tem escolas, né, tem como ler, hoje tem braille, existem muitas coisas, naqueles dias não. A pessoa ficava totalmente inutilizada, totalmente alheia, só ia para algum lugar se alguém conduzisse, era levado de um lado para o outro. Então, toda a sua acessibilidade era comprometida, privando esse homem de uma socialização e de um desenvolvimento como indivíduo na sociedade. É isso que de fato acontecia com esse homem e com muitas pessoas que tinham deficiência no dia do Senhor Jesus. A
A cegueira impossibilitava totalmente esse homem. Por isso que o texto diz, lhe trouxeram um cego, rogando-lhe por ele. As pessoas tinham pena dele, se compadeciam dele, porque aquele homem não podia ter vida, aquele homem não podia se envolver com a sociedade, aquele homem não podia ir ao templo, aquele homem ficava completamente privado de todas as coisas. Ou seja, a vida vivida dessa forma despertou a compaixão de seus companheiros que chegaram a rogar por ele. E é que vem a beleza, como nós observamos, do que é a vida do homem sem Deus, apresentada por nós aqui nesse milagre. Ou seja, o homem sem Deus é um homem totalmente carente de compreensão da verdade. Um homem que ficou cego desde a queda e totalmente afastado do Senhor, sem nenhuma capacidade de ver, de interpretar adequadamente a si mesmo, o mundo à sua volta, aqueles que estão próximos a ele. O homem se vê totalmente, olha a ironia, o homem se vê totalmente sem visão. Levado de um lado para o outro, arrastado por suas paixões, conduzido não se sabe Deus para onde. É assim que caminha a humanidade. Você chega hoje para qualquer pessoa aí fora, pergunte, para onde você vai? Qual é a sua meta? Qual é o seu propósito? Eu lembro um livro que eu li certa vez, que você acaba com o projeto de vida de qualquer pessoa apenas com 2 palavras, dizendo, e depois? O que é que você vai fazer da sua vida? Não, eu vou estudar, e depois? Vou me formar, e depois? Vou casar, e depois? Vou ter filhos, e depois? Quero ver meus netos, e depois? Vou morrer, e depois? Não há visão, não há sentido, não há direção. O homem realmente ajunta, amontoa para nada, para ninguém. E assim é a vida do homem sem Deus. É isso que Marcos quer apresentar para nós aqui. Até que alguém se compadeça, até que alguém tenha compaixão, até que alguém o leve ao Mestre, até que alguém lhe apresente o Evangelho, até que alguém venha se condoer da sua situação e falar de Cristo para ele. Porque não é esse homem que vai, ele não tem como ir. A gente cantou hoje a música Escolhido, né? O nome é Escolhido, né? Se ele não me quisesse, jamais eu iria querer-lhe. Jamais. Então esse homem não sai, ele não diz, peraí, eu vou ver Cristo. Não, ele não vê. Ele não tem iniciativa, são pessoas que tomam ele pela mão, são pessoas que levam ele a Cristo e se compadecem dele. Isso aqui, de fato, é o que nós vemos, a vida cristã dramatizada, o homem completamente distante do Senhor. Até que alguém se compadeceu, até que alguém chegou e anunciou o Evangelho, falou de Cristo. Quando nós pensamos nisso, na graça de Deus, eu sempre falo isso para os irmãos, eu lembro demais, de quando a irmã se compadeceu e falou do Evangelho para mim, de quando a irmã olhou para mim na minha vida, na minha juventude, completamente perdido, desnorteado, cego, mas achando que estava vendo tudo, sendo levado pelas minhas paixões, arrastado, me arruinando e arruinando tudo que estava à minha volta. E alguém se compadeceu, me levou até Cristo e orou por mim e disse, Jesus, toca nele, Jesus, abre os olhos dele, Jesus, se compadece dele, e o Senhor me abriu os olhos. Não é essa a beleza da vida cristã? Essa é a história de todo homem, essa é a minha história, essa é a sua história, levados sem compreensão, arrastados pelas paixões, arrastados pelos enganos desse mundo, até que alguém se compadece de nós, nos apresenta Cristo Jesus como nosso Senhor. Isso que é apresentado aqui nesse quadro, como nós vemos na beleza da cura do cego, doutrinariamente é esboçado por Paulo. Efésios capítulo 2, abra comigo a Escritura. Eu acredito que até o pastor Rotz pregou em Efésios 2 aqui, não foi? Domingo pela manhã, não foi isso? E diz assim a palavra do Senhor. Aqui Paulo já usa, a figura da morte, o fato da morte como metáfora para a vida espiritual do homem sem Deus. E ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, veja, andastes outrora, mas estão mortos, sim, é uma realidade de morte espiritual, segundo o curso deste mundo, veja só, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos. Paulo se inclui, todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que o texto está dizendo? Que o mundo nos leva numa enxurrada de mentiras, e que de fato o diabo atua em todo homem e mulher que não conhece a Cristo, todo homem e mulher que se encontra cego e distante do Senhor. Versículo 4, a conjunção adversativa mais bela que nós encontramos no Evangelho. Mas, né? Dr. Lloyd Jones, no mas aqui, são sermões maravilhosos. Sproul, que já também partiu, está com o Senhor, disse que uma irmã presenteou ele com uma almofada, bordado com ali, but. E ele tinha essa almofada no escritório dele. Mas a diferença está não em que um dia eu resolvi ver, não em que um dia eu me projetei até Cristo, não em que um dia eu entendi o Evangelho, não. Mas alguém se compadeceu de mim, apresentou o Evangelho, e Cristo me libertou do espírito da potestade do ar, do curso desse mundo, e abriu os meus olhos e me deu vida para a glória do seu nome. A cegueira inerente a todo homem, isso era um fato na minha vida, um fato na sua vida, e um fato, talvez, em vidas que estão aqui essa noite ainda, arrastadas para todo lado por suas paixões. Marcos 8, verso 23, perceba que agora esse homem tem um guia. Versículo 23 diz que Jesus tomou o cego pela mão. Que beleza isso! A gente lê o texto, né? Irmão, já pararam para perceber? Aqui chegam as pessoas, não sabemos quem são essas pessoas. Dizem, Jesus, tem pena dele. Toca nele, cuida dele, faz alguma coisa por ele, esse homem. Jesus, deixa ele comigo. Jesus pega na mão dele. Jesus toma ele pela mão, deixa eu dizer isso. Leva-o para fora da aldeia. Que beleza isso. Primeira coisa que o mestre faz é tomar ele pela mão. Ele agora é o seu guia. Ele agora o conduz. Antes qualquer um conduzia, porém agora Cristo é o seu pastor. Que beleza isso, hein? Já pensou ter um guia como mestre? Já pensou ele tomar você pela mão? Ele tomou esse homem pela mão, saiu conduzindo esse homem. O que Jesus ia conversando com esse homem? Vem aqui comigo. Né? Não sei, assim, questão judaica mais cearense. Venha comigo aqui, minha joia. Vamos só nós aqui. Vou conduzir você. Vou fazer. O que Jesus falou no coração desse homem? Esse homem não resistiu, esse homem foi. Ele era arrastado por tudo, por todos. Mas agora quem o estava conduzindo era o próprio Deus, o príncipe da vida, a própria luz. E Jesus faz isso separando ele da multidão. Interessante que isso nos mostra, quando Cristo salva alguém, é aquele momento, só o mestre e aquela pessoa, mesmo no meio da multidão, Cristo se revela a ele, tira ele dali e o salva. Não é assim? Não é dessa forma? Então ele pega aquele homem e tira. Veja, o texto diz que ele, tomando pela mão, levou para fora da aldeia. É realmente uma relação única com o Senhor. Esse é um momento em que o mestre quer ficar a sós com ele. Era algo grandioso que estava para acontecer. E esse momento precisava ser único, particular, íntimo e próximo. É assim que se dá a salvação de um homem, de uma mulher. É assim que se dá a abertura dos olhos de alguém. A pessoa sabe, a pessoa vê, a pessoa enxerga numa relação única e exclusiva com o Senhor. Quando ele cura aquele cego, está registrado no Evangelho de João, e os homens da sinagoga perguntam, olha, ele é pecador, como é que pode ele abrir os teus olhos? E eles fazem perguntas e mais perguntas, e o cego diz assim, olha, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Ele mudou a minha vida. A dinâmica gloriosa da obra da salvação se apresenta aqui mais uma vez. Cristo toma um homem pela mão, e então passa a ser o seu guia, passa a ser o seu mestre, fica a sós com o pecador para proceder de forma única e amorosa na abertura dos olhos, na abertura do entendimento.
Interessante isso. E quando nós vamos aqui para Atos dos Apóstolos, veja, o texto nos diz, até quando Paulo, ele relata, por 3 vezes, em Atos ele relata esse momento em que ele se encontra com o Senhor, e numa das vezes ele diz algo assim curioso. Ele diz aqui que, olha o que está escrito aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Paulo relata que ele ouviu, né? Veja o que está escrito. Atos 26, versículo 13. Ao meio-dia, ó rei, indo eu fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo fala no outro texto de Atos 22, junto com o texto de Atos 9, que acontece é que tem pessoas com ele que são impactadas com aquilo ali, mas é ele que ouve a voz. Ele é pensado naquele momento, é ele que é chamado, é ele que é separado naquele momento para ouvir o evangelho da glória de Deus e ser alcançado pelo Senhor. Isso é um momento singular, isso é um momento íntimo, isso é um momento glorioso na salvação do homem, na abertura dos olhos daqueles que se encontram cegos e passam agora a enxergar no poder do Espírito Santo. Se você de fato conhece a Cristo, e eu gosto muito de considerar isso, você vai lembrar desse momento, o único quando Ele o tomou pela sua mão e o separou para estar a sós com Ele. Eu lembro. Às vezes, não é uma questão de uma coisa espetacular, mas você vai dizer assim: aconteceu uma mudança. Aconteceu uma mudança na minha percepção de mundo, de quem Cristo é, de quem eu sou. Eu não sou mais o mesmo homem, eu não sou mais a mesma mulher. As coisas não fazem mais sentido para mim a parte de Cristo. Eu enxergava, na realidade eu não enxergava nada, agora eu vejo. E ali ele falou o seu coração, ele abriu os seus olhos e tudo se fez novo para a glória de Deus. Veja, volto para Marcos capítulo 8, é muito belo isso, porque o texto nos diz que o Senhor tira ele da aldeia, e o que acontece aqui é algo muito curioso. O texto diz que, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Ou seja, ele poderia apenas ordenar que os olhos do cego fossem abertos, ele já tinha feito isso. Lembra do leproso? Chegou para ele e disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele disse: quero ser limpo. Mas ele amorosamente resolve tocar aquele homem. De fato, ele aplica saliva aos olhos daquele homem. Ele não precisava de recursos. Ele é Deus. Mas aqui ele resolve se valer de tal instrumentalidade. Por quê? Já pararam para pensar nisso? Saliva. Você está cuspo nos olhos de uma pessoa, a pessoa fica pior do que o que estava. No outro cego que ele cura, o Senhor, isso é muito interessante. Ele faz um lodo, cospe, e taca areia nos olhos do cego. Às vezes, para nós vermos, nós temos que ficar com a vista até pior, né? Interessante isso. Mas aqui, ele se vale dessa instrumentalidade, por quê? Não sei. Eu não sei, o texto não diz para nós, mas uma realidade aqui me chamou a atenção, que isso mostra mais sensibilidade e mais compaixão em ele tocar. Mas o que eu percebo aqui é que Cristo abre os nossos olhos, ele abre os olhos desse cego, e abre os olhos de todo homem, quando ele se dá a si mesmo a nós, que eu pude perceber aqui. Para aquele homem, o Senhor deu o seu toque. De fato, o Senhor deu a ele o seu DNA, a sua vida. Pararam para pensar nisso?
Ora, não é exatamente assim que ele abre os olhos daqueles a quem ele ama? 2 Pedro capítulo 1, abre comigo a Escritura, esse texto foi lido hoje pela manhã, e texto maravilhoso. Eu quero que os irmãos percebam aqui que nós podemos ver uma metáfora nessa cura da comunicação da natureza divina. Não é verdade? Como é que nós somos salvos? Como é que nós passamos a ver? Não é apenas pela questão, irmãos, de um compartilhar de ideias, mas de um compartilhar de vida. Nós não aprendemos sobre Cristo. É Cristo em nós, a esperança da glória. Não é apenas um objeto de estudo, mas é alguém que vem para morar em nós. É alguém que resolve compartilhar sua natureza conosco. É alguém que de fato toma a sua saliva, coloca nos nossos olhos e diz: você tem de mim em você e agora você vai ver. 2 Pedro capítulo 1, veja o que está escrito. Visto como pelo seu divino poder, versículo 3. Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pelas quais, ou seja, pela sua própria glória e virtude, não deixe de fazer o link, têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes de quê? Da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O que é a salvação? Não é apenas a absorção de um entendimento, não é apenas abarcar intelectualmente Cristo, mas é ter dele em si, de modo que a sua natureza divina em nós vai a cada dia nos livrando das corrupções que existem, nos libertando da cegueira, da surdez, da morte espiritual, para que andemos em novidade de vida. Ele se doa, porque ele sabe que seu ser é a dádiva maior e necessária a todo homem. A bênção maior é essa: vou dar de mim para você. Vou dar de mim para os seus olhos, vou dar de mim para que você compreenda. É nisso que eu vejo aqui o toque com a saliva. Essa proximidade, essa intimidade, essa comunicação da natureza divina. E é interessante que lá em Marcos capítulo 8, o texto diz que a partir do momento em que ele coloca saliva nos olhos do cego e lhe impõe as mãos, ele fala com ele: vês alguma coisa? Ele começa a falar com ele. O diálogo se inicia. Aquele que não via começa a ver mediante a natureza divina. Cristo nos salva ao se doar a nós. Ele nos faz partícipes da sua natureza, a fim de nos relacionarmos com Ele para a glória do Pai. E agora, como filhos de Deus, né, nos dirigimos a Deus como filhos de Deus, no Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. O que acontece na sequência? Veja como é belo todo o andamento desse milagre. O texto diz que ele, recobrando a vista, está escrito, versículo 24 do Evangelho de Marcos, capítulo 8. Este, recobrando a vista, responde: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Interessante isso, né? Algumas pessoas vão dizer que talvez esse homem tenha ficado cego, para ele falar de árvores, né? Mas também como cego, ele com certeza já havia palpado, tocado em árvores e podia delinear na sua mente de alguma forma, né, a realidade de uma árvore. Mas o fato é que ele começa a ver, mas ele vê de forma gradual. É aqui que a beleza, onde Marcos quer chegar no que toca aos discípulos e a todos aqueles que têm os olhos abertos. E isso, claro, foi intencional da parte do mestre. Ele deu uma visão àquele homem, mas uma visão que necessitava de ajuste. Podia ou não podia o Senhor curá-lo de uma vez? Sim, ele é o próprio Filho de Deus, Deus em carne, todo-poderoso. Nada lhe é demasiadamente difícil.
O homem, então, ele passa a ver, mas a sua percepção não é clara, pois os delineamentos não lhe eram precisos, os detalhes lhe fugiam à percepção. Jesus o leva para distante da aldeia, ele olha, talvez os discípulos, uma certa distância do mestre, as pessoas em alguma distância daquele lugar, e ele diz, eu vejo, mas eu vejo ainda, eu vejo os homens como árvores, ele diz, andando. Então, amorosamente, o mestre o toca novamente. Veja, está escrito no versículo de número 25. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos. Então, o Senhor toca novamente, e aqui nós vemos um toque duplo do mestre. E esse toque duplo nos ensina a dependência da visão de Cristo, de que Ele é quem ajusta a visão daquele homem, e Ele faz questão, soberanamente, de fazer esse sinal em etapas. E é aqui que nós aprendemos que a verdade, ela geralmente é percebida em níveis. Ela não é percebida toda de uma vez. É isso que Marcos quer apresentar para a gente. Com a cura desse homem, o que Jesus está dizendo é o seguinte: os homens verão, eu os salvarei, mas eles não verão plenamente logo de imediato. Prova disso é os discípulos. Veja o capítulo 8, está escrito no verso aqui de número 17. Jesus perguntou a eles: ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tende olhos e não vedes? Tende ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais? Versículo 21, ele fala: não compreendeis ainda? É isso que o sinal quer apresentar para a gente, é isso que Cristo está aqui ensinando para os discípulos. Eu entendo vocês. As coisas não ficam logo claras de imediato, às vezes a gente se equivoca muito com isso. É por isso, sabe, irmãos, abrindo aqui um parênteses pastoral, às vezes quando a gente vê alguns garotos prodígios do Evangelho, eu já fico logo suspeito. Tem uns garotos prodígios, né? Você chega na igreja e ele sabe de tudo. Ele se converteu tem pouco tempo, mas ele está dominando tudo e conhece tudo. Não são assim as coisas. A compreensão verdadeira do Evangelho, a apreensão verdadeira do Evangelho se dá paulatinamente. O Espírito vai agindo em nossa vida. As coisas vão ficando mais claras com o tempo. Os discípulos vêm e estão com Cristo, dia e noite, com Ele, caminhando, mas vêm com dificuldade e precisam recorrentemente do toque do Senhor. Tanto que veja como é interessante, que em Marcos capítulo 8, Jesus fala para Pedro, está escrito assim, no versículo de número 29, do capítulo 8, ele diz: mas vós quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo. E nós sabemos pelo Evangelho de Mateus e também de Lucas, enfim, que o Senhor fala: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Mateus especificamente diz isso. Quando o Senhor, no versículo 31, começa a falar da necessidade do seu sofrimento, versículo 32 diz que ele expunha mais claramente, veja isso, ele está mostrando mais claramente, mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro vê, mas ainda vê os homens como árvores andando. Ele precisa desse toque também. Ele quer repreender o próprio Cristo. A gente se converte e não quer ensinar Deus a fazer as coisas. Já vi gente dizendo assim: pastor, se eu fosse Deus, você não diga isso não, pelo amor de Deus. Eu faria diferente, faria assim. Não faça isso, não diga isso. O fato é que nós vivemos nesse misto da nossa realidade cristã, vendo, mas vendo de forma embaçada. Por isso que nós sempre temos que ter cuidado, irmãos, nas certezas que nós temos muitas vezes em nossa vida. Elas precisam ser avaliadas com muita cautela, à luz da palavra de Deus e na multidão de conselhos. Por quê? Porque todos nós, de uma maneira ou outra, precisamos ter os olhos mais esclarecidos pelo Senhor. Paulo, os irmãos conhecem esse texto, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, veja, versículo número 10.
falando como um milagre aqui, o Senhor curando o cego, e Paulo aqui no seu ensino, no seu magistério. Paulo diz, 1 Tessalonicenses 3:10, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Deficiências na fé. Dificuldade de enxergar. Isso é algo que acompanha toda a vida cristã. Gradualmente é que nós passamos a ver. A própria revelação de Deus é progressiva. Por quê? Porque nós não podemos comportar isso. Nós não podemos suportar isso. Deus vai nos ensinando. Os discípulos mesmo, na despedida, ele disse assim, olha, eu tenho muita coisa para dizer a vocês, mas não vou dizer agora, porque vocês não podeis suportar. E o que eu falo, vocês não entendem agora, mas vocês entenderão depois. É muito importante entender essa dinâmica na vida cristã. Isso nos deixa humildes, isso nos deixa dependentes de Deus, isso nos livra da arrogância. O próprio Jó, né? Hoje pela manhã, depois que eu preguei sobre aquele texto sobre o sofrimento, do Salmo 119, o irmão veio falar comigo e lembrou de Jó, né? Jó diz lá na conclusão de tudo, eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos... É isso. A vida cristã é assim. Uma progressão, enxergar melhor, ver melhor. Por outro lado, a gente também tem que ter cuidado e observar se a nossa visão, decorrido o tempo que nós temos na fé, de fato progrediu. Porque se também eu tenho 5, 10, 15, 20 anos de crente, eu não sei, eu nasci, cresci na igreja e fico agindo de forma infantil, completamente me tacando nas paredes da vida, sem discernir quem é tronco, quem é gente, quem é árvore, quem não é, isso também é algo que testifica de forma negativa quanto à minha espiritualidade. Era para me estar vendo melhor. É tão complicado isso, às vezes a gente tem que lidar com situações de homens de idade bem avançada, com comportamentos infantis, de mulheres que já deveriam estar vivendo de forma mais madura, mas Paulo diz que são mulherinhas carregadas de paixão, que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Discernir as pessoas, discernir os fatos, compreender o que está acontecendo, saber quem você coloca na sua casa, saber com quem você anda, tudo isso é visão, é olhar, é enxergar, e Cristo pode tocar os seus olhos essa noite para você ver melhor. Irmãos, nós não sabemos tudo de uma vez. A revelação é progressiva. E isso nos coloca numa gloriosa dependência do seu toque. Toca de novo, Senhor. Como tu abriu os meus olhos, me tirou das trevas, eu ainda não estou vendo tão bem, toca os meus olhos novamente. Se eu não estou vendo a beleza do casamento, toca os meus olhos. Se eu não estou vendo a beleza da paternidade, da maternidade, toca os meus olhos. Se eu não estou vendo a beleza da igreja, se eu vejo tudo ruim na igreja, toca os meus olhos. Se os meus olhos estão presos na pornografia, toca os meus olhos, Senhor. Toca os meus olhos. Eu não quero mais andar nessa miopia espiritual, nesse astigmatismo. Tudo isso aí, né? Vai confirmando, sabe que é sofrer disso aí, né? Eu não sei o que eu tenho, só sei que eu estou usando óculos aqui. Vem, Senhor, nos toca novamente, vem, Senhor, melhora a nossa visão. É isso que Marcos apresenta aqui no Evangelho, e que Cristo vai fazer com os discípulos. É tão interessante que essa visão ela vai ser progressiva, ao ponto de... Acompanha comigo Marcos capítulo 8, veja como ele faz isso intencionalmente. Os discípulos ainda estão discutindo sobre fermento, Jesus ali cura o cego, mostrando que ele vai trazer essa visão mais intensa para os discípulos. Pedro vê que ele é o Cristo, de repente censura ele. Aí o Senhor fala sobre o que é a vida de caminhar com ele, os sofrimentos que se seguem. Mas no capítulo 9, nós temos o que na sequência aí? O que está escrito aí? A transfiguração. Estão entendendo? Vocês vão me ver melhor. Vocês vão me ver melhor. E quer ver isso doutrinariamente? Abre comigo na Epístola de Pedro. 2 Pedro. É isso? Espera aí, só conferir aqui se é a segunda ou a primeira. Isso mesmo, 2 Pedro capítulo 1 ainda.
Ele diz assim, aqui o que nós vamos observando, o progresso da visão para que a visão se intensifique. Mas veja que o progresso aqui, Pedro diz assim no versículo 16, 2 Pedro capítulo 1, verso 16, ele diz, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor, Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro está falando aqui da transfiguração que está registrada lá em Marcos capítulo 9. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Beleza isso? Temos assim, diz o apóstolo, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la como uma candeia que brilha em lugar, o quê? Tenebroso. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. O que Pedro está dizendo? É exatamente isso. A palavra de Deus brilha no lugar tenebroso, a palavra profética, e ela vai clareando, clareando, até que a estrela da alva nasce em vosso coração. Daí você vê Marcos capítulo 8, versículo de número 25, o texto diz que o Senhor põe novamente as mãos sobre ele, e ele passando a ver claramente, é belo isso, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Que beleza, não é? Segundo o toque do mestre perfeito propicia a um homem uma visão correta. Uma visão correta para nós, considerando isso no seu sentido espiritual, visão correta de mundo. Esse homem agora distingue, esse homem agora discerne. Ele não se confunde mais entre homem e árvore. A clareza alcança esse homem. E isso é maravilhoso. É por isso que João, escrevendo, ele vai dizer assim, que nós devemos aprender a discernir os espíritos. E espírito ali não é um espírito, não é uma alma que está passando não, viu? Discernir espírito é discernir pessoas. Espíritos, pessoas. Compreender, enxergar. E essa é a realidade que nós vemos aqui, de que o Senhor jamais deixaria esse homem com essa visão embaçada. Porque Paulo, escrevendo na igreja de Filipos, ele diz, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1,6. Mas os apóstolos trabalham também com essas realidades, buscando intensificar a visão da igreja. E quando a mesma não busca essa intensificação, quando a mesma estagna, estaciona, eles admoestam. Escrevendo aos Hebreus capítulo 5, o autor sagrado diz no versículo 11, a respeito dessas coisas temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devistes ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. A metáfora aqui já vai para a questão da idade também. Vocês deveriam ver melhor, deveriam enxergar melhor, deveriam discernir melhor, ter essa clareza. O homem recebe o toque e passa a ver de forma perfeita, diz o Evangelho. Escrevendo os Efésios, Paulo no capítulo 4 diz, para que não sejais mais como meninos levados ao redor por todo o vento de doutrina. Efésios 4, 14 a 16. O fato, irmãos, é que nossa visão pode ser melhor. O fato é que ela ficará cada vez melhor. E isso com o toque do mestre. Por isso que é importante, seguindo o que nós vimos anteriormente, estarmos a sós com ele. Dizer, Senhor, me guia novamente, me leva para um particular contigo, me dá mais dessa tua natureza nos meus olhos e toca em mim novamente, porque eu quero enxergar. Isso nos faz, então, com esse toque, mais maduros, com o discernimento que, de fato, nos conduz numa caminhada cristã menos complexa, não é que não seja complexa. Quero concluir observando algo bem interessante, que eu falei para os irmãos do Salmo 128, né?
texto diz que ele restabelece a visão dele, veja o versículo 25, Marcos 8, e no versículo 26 ele mandou o homem embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Claro que aqui, como nós já vimos em outros momentos, o Senhor evita essa popularidade acerca do seu ministério, essa popularidade nociva, que é a que existe hoje. Existe uma popularidade nociva da doutrina reformada. Eu tenho certeza que seria essa que Cristo ia dizer, não poste o que eu estou falando. Não poste. Ele, na linguagem de hoje, né, ele diz isso. Não quero que poste na internet. Não divulgue. Diferentemente do que as pessoas pensam, que estão fazendo um serviço ao Evangelho nessa comunicação. Claro que Deus soberanamente usa quem Ele quer, o que Ele quiser. Deus salva uma pessoa, passar em frente à Igreja Universal e ler Jesus Cristo é o Senhor, ela se converte. Espírito Santo, soberanamente, é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Senhor sempre evitou esse marketing nocivo, que fazia mais trazer especulação, incredulidade, profanação, conversas que não traziam proveito para o seu ministério. Então o mestre faz com ele aqui o que ele mesmo já fazia. O mestre não encaminha ele à cidade nem às multidões. Ou seja, o mestre não busca fama, nem notoriedade ou qualquer destaque. Da mesma forma também, ele faz com esse homem. De repente esse homem ele diz, vai para a cidade e fala lá o que te aconteceu. Como de Decápolis ele disse isso, para pregar o evangelho. Mas aqui ele disse, não, ele não permite esse homem ser sondado, de repente, quem sabe, ficar famoso, participar de algum podcast lá em Betsaida. De repente ele ganhasse muitos seguidores, por tão grande transformação que havia ocorrido na vida dele, isso lhe envaidecesse. Interessante isso. Mas o Senhor disse, vá para casa. Você está enxergando bem? Estou. Está vendo tudo perfeito? Estou. Por agora vá para casa, que é onde você precisa enxergar tudo mesmo. Não existe lugar mais importante para a visão de um homem ou mulher do que a rotina da sua casa. Vá para casa. Não vá para a cidade, não. Deixa esse povo aí. Estão tudo atrás de movimento. Estão tudo atrás aí né? Eu não conheço as linguagens aí da internet, né? Estão tudo atrás de... É hype, é que chama, hein? É? É isso aí, é? Na onda, né? Não sei. Perdoe aí. Aquele homem... Então agora veja, o Senhor encaminha ele para a grandeza do comum. Para casa, sim, vá para casa. Aquele homem, o Senhor quer para ele a beleza do anonimato. Enxergue a espiritualidade e a devoção junto aos seus. Vá para casa. Você está enxergando agora, tu está vendo tudo bem, pô, vai enxergar melhor a sua esposa. Vai enxergar melhor o seu marido. Vai enxergar melhor os seus filhos. Enxergue melhor o que está acontecendo na sua casa. Cuide de tudo. Aquele homem agora poderia trabalhar, aquele homem poderia ter sua esposa, aquele homem poderia ter os seus filhos e viver no temor do Senhor. Existe dádiva maior do que essa? Salmo 128, eu estava lendo ontem. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha a beleza, o resumo. O que é que vem na sequência? Não, ele agora vai fazer grande obra para o Senhor. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. E agora, o que é que mais, Senhor? Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, os teus filhos como rebentos de oliveira à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quem enxerga a glória do comum. Cristo passou 30 anos no anonimato, vivendo a vida comum do lar, cuidando dos seus, para ser útil no reino de Deus. Salmo 128 é isso. Ele diz, como é abençoado o homem que teme ao Senhor. Irmãos, enxergar é ver a glória do comum sob a perspectiva divina. A sociedade hoje
critica e julga, e desmerece, traz demérito às funções, aos papéis ordinários, mas eu não coloco isso de forma pejorativa, eu coloco isso comum, dos papéis comuns que Deus nos concedeu. E é nessa realidade comum que o poder do Espírito Santo se manifesta. Enxergar é viver o seu quinhão na terra dos viventes. Enxergar é gozar a tua vida com a mulher da tua mocidade. Enxergar é se preparar para morrer e deixar um legado de que viveu e amou o Senhor durante toda a tua vida. Isso é ver. Vida gloriosa é vida sem glória humana para a glória de Deus. É o contrário hoje, né? Vida gloriosa é vida postada, compartilhada, curtida, comentada e causando polêmica o máximo possível para ter mais visualização, mais seguidores. Não estou me referindo a ninguém. Irmãos, todo homem que não conhece a Cristo se encontra em densas trevas. Louvado seja Deus que manifestou a sua luz em seu Filho, nos concedendo vida para vivermos mediante a sua luz para a sua glória. Que essa seja a noite em que Cristo abra os teus olhos. Que essa seja a noite em que nós enxerguemos melhor. Que essa seja a noite em que possamos ver a glória do comum, o extraordinário da simplicidade, o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra. Bendito seja o Senhor pelo seu santo evangelho. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver e ver a grandeza do Senhor. Leva-nos à parte, Senhor. Tira-nos da multidão, tira-nos dos afazeres, tira-nos do corre-corre. E naquele momento ali singular, mais uma vez, toca os nossos olhos para que possamos ver melhor. E aqueles que não têm ainda enxergado nada, tu possa dizer essa noite, haja luz, e assim a tua glória resplandeça mais uma vez. Pai, em Cristo Jesus. Amém.